para que nós possamos compreender. Jonas, muitos assuntos são óbvios para algumas pessoas, porém, Brasilzão é plural, nem tudo é óbvio para todo mundo. Bora entender aqui. Qual a diferença entre organização criminosa e terrorismo? Isso muda no que exatamente, Jonas? Elisa, todo dia aqui no Live CNN a gente mostra alguma operação, né? Seja da Polícia Federal, Civil, contra o PCC, contra o Comando Vermelho, crime organizado como um todo. E uma palavra a gente fala todo dia: dinheiro, 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 dinheiro. Essa é a principal estratégia das facções, maiores facções do Brasil, e é uma grande diferença do grupo terrorista. As facções brasileiras querem dinheiro, dinheiro, dinheiro e querem poder. Quem diz isso não sou eu também, mas sim as autoridades e as polícias, sempre as investigações apontando para esse lado, diferentemente dos grupos terroristas. A gente tem uma arte para detalhar melhor também para quem está acompanhando a gente, ficar no passo a passo, a grande diferença, inclusive pela lei antiterrorismo do Brasil. Do lado esquerdo, a gente tem aí a questão das organizações criminosas, são as facções. Uso de dinheiro, lucro através do crime, e aí a grande diferença do terrorismo: não impõe ideologia na avaliação da lei antiterrorismo do Brasil. E o foco, mais uma vez, como eu disse, é o dinheiro e a violência para o lucro. E as vítimas, com diretas ou indiretas, rivais de outras facções e também crimes contra agentes públicos. Do lado direito, a gente tem aí a definição de terrorismo pelo Brasil, que impõe ideologia, o lucro financia ataques, com a finalidade é o ato terrorista, a violência é como poder, e aí no final, um ponto muito importante que muita gente se lembra, os alvos são simbólicos. Desde o começo dos anos 2000, depois também começando a década de 2010, até agora, muitos alvos simbólicos em ataques terroristas. A Lei Antiterrorismo do Brasil, que é a 13.260 de 2016, define o que é, aqui no Brasil, o terrorismo também. Diz o seguinte, para a gente ficar muito claro que no Brasil já existe uma lei antiterrorismo também, que já completa esse ano, inclusive, 10 anos. O crime ocorre quando um ou mais indivíduos cometem determinados atos por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, com a finalidade de provocar um terror social ou generalizado. Mas a lei também diz o seguinte, que abrange os motivados por extremismo político e intolerância religiosa, que atentem gravamente contra a integridade física de alguém para provocar um pânico generalizado. Então, essas são as grandes diferenças apontadas pelas autoridades, pela lei antiterrorismo aqui no Brasil, que é de 2016. E aí eu vou até lembrar também que a gente já entrevistou aqui no Live CNN o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, que naquela época, naquela ocasião, em março, quando já estava essa discussão dos Estados Unidos classificarem ou não essas duas facções como terroristas no Brasil, ele já dizia que há uma grande diferença e que no Brasil não tem como considerar e classificar as facções do Brasil, sejam essas duas ou sejam outras facções, porque o objetivo delas é diferente, é o dinheiro, é o lucro, é a lavagem de dinheiro, seja de milhões ou seja de bilhões, e também com o dinheiro ter um poder. Então essas são as diferenças e como que o governo usa esse discurso e essa lei, se embasa nessa lei também e nas investigações que correm, anteriores e agora, que correm para embasar um discurso também único de que há uma diferença e por isso não há como classificar. Mas os Estados Unidos agora entendem de forma diferente. Elisa? Agora a gente fica assim, entre compreender as classificações e esse lance diferente que o Jonas explicou super bem, que é o lance do lucro financeiro do próprio grupo, ou você ter um grupo em que você comete xenofobia, preconceito, e aí como é que você luta também contra isso? Eventualmente assassinato, ataques a lugares simbólicos que afetem uma gestão, um movimento político. Então você tem conceitualmente diferenças que a gente vai entendendo aqui, se esses conceitos são aplicados nessa questão. Ou se não tem nada disso. Para os Estados Unidos a interpretação é outra e os efeitos aqui no Brasil também são outros. Que desafio, hein, da gente compreender tudo isso. Jonas, já voltamos contigo também. Quando a gente fala de organização terrorista, de terrorismo, a gente está falando, Theo Cury, mais de, pelo menos na Polícia Brasileira, de uma parada ligada mais à PF. E até André Rodrigues, uma vez em entrevista aqui, disse pra gente, se vocês classificarem como terrorista, qualquer coisa, é a gente que tem que agir mais, é a PF. Como é que vocês querem excluir a gente, sendo que é a gente que responde? Mas como é que fica o GAECO
no meio disso tudo, que trabalha aqui no Brasil bastante com esses assuntos, mas se a designação é terrorista, o GAECO fica onde? Estou confusa, Thelcuri. Nos ajude, por favor. Tá todo mundo confuso, é uma treta gigante. Ah, essa é uma sensação coletiva, então, Total. de meio que confusão de compreender. Total. Elisa, bom dia para você. Bom dia, Théo. Ótimo dia para quem nos acompanha, para a Débora, boa sexta-feira para todo mundo. Tem um ponto importante aí, que conversando com investigadores, com quem atua no combate ao crime organizado aqui em São Paulo, em especial, quem combate o primeiro comando da capital, a avaliação é de que vai haver uma série de impactos em diferentes áreas, não só na área da investigação, mas que vai haver insegurança para negócios, insegurança para o sistema financeiro brasileiro por conta de aplicação de sanções e de bloqueios, por exemplo, a bancos e instituições financeiras que eventualmente tenham algum tipo de vínculo com integrantes do PCC, sem saber que essas pessoas são do PCC. Então esse é um ponto importante. Débora pode até explicar depois melhor, mas esse é um ponto importante porque há um temor de bancos brasileiros e do mercado e do sistema financeiro brasileiro com relação a essa possibilidade, porque está tudo muito incerto, pelo menos até esse momento. Qualquer apontamento, suspeita de vínculo de um banco com integrantes de facções criminosas que usam esses bancos sem os bancos saberem para lavar dinheiro, muitas vezes, não só bancos, mas outras instituições financeiras, isso pode abrir brecha para que os Estados Unidos, por exemplo, sancionem e bloqueiem valores e recursos desses bancos. Mas não só bancos, empresas, por exemplo, que têm algum tipo de relação com governos. Uma empresa que fechou uma licitação com um governo de algum estado, por exemplo. Se houver qualquer tipo de suspeita de vínculo dessa empresa com uma facção criminosa, há uma discussão sobre a possibilidade de o governo ser sancionado pelos Estados Unidos. Então é muito amplo. Nossa. E está muito incerto. Com relação às investigações, qual que é o temor? Que a partir do momento que, de fato, passe a vigência dessa designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, isso sai da alçada estadual e vai para a esfera federal. Então, quem investiga hoje o PCC em São Paulo é o GAECO do Ministério Público do Estado de São Paulo. Faz isso, inclusive, há muitos anos e é quem está à frente dessas apurações, dessas investigações. O que acontece? Se de fato isso subir para a Justiça Federal, o GAECO vai ficar esvaziado. Esse é o ponto que é mencionado pelos investigadores que temem esse esvaziamento das suas atribuições. E aí, obviamente, o Eli Jonas fala dessa divisão dentro da polícia, uma ala defende essa medida, outra ala é contra, porque isso vai aumentar o trabalho da Polícia Federal, como você mencionou, que o André Rodrigues já citou, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, que, de acordo com quem acompanha essas apurações, não tem estrutura para dar conta disso tudo. Então, esse pode ser um problema muito grande. Tem gente suficiente? A PF está pronta para acolher tudo isso diante da demanda que já tem? Pois é, o Ministério Público Federal e a própria Justiça Federal para dar uma resposta a uma avaliação de que a Justiça Estadual é um pouco mais rápida em casos como esse. Eu não sei se você tem essa sensação ao ouvir um assunto como esse, que de vez em quando dá um sentimento de socorro, Deus. Sim, dá uma pausa e vamos respirar, porque é muita coisa. A gente dá meio que uma bugada, tá? Porque tem o lance, primeiro, muito político, né? Efeito político. A rede social tá uma loucura. É um desaguar de postagem política. Mas quando você vai compreender a tecnicidade, a linha tal, porque o lance da PF com o GAECO, porque como é que fica a questão internacional, mas aí coloca no mesmo pacote Hamas, Hezbollah, PCC, Comando Vermelho, mas tecnicamente tem diferença, afinal, mas uma galera diz que não tem.